Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre funções. A gente chegou no final do curso, então, né, gente? Esse conteúdo aqui é aquele que eu falei que era quase que opcional, né? É para explorar outros tópicos. Então não tem exercício, né? A última atividade vai ser o trabalho final. Mas é algo que eu considero muito relevante para quem quiser continuar trabalhando com análise de dados e que quer adotar uma abordagem, né, de análise de dados com programação, porque torna algumas tarefas muito mais simples. Também é um tópico complexo, mas depois que vocês aprenderem, passarem dessa etapa inicial, vocês vão ver que é bastante poderoso. O tópico, então, é programação funcional. Tá quase errado eu usar esse nome, né? Mas beleza. Eu vou falar primeiro de função. E aí, assim, programação funcional vai ser um pedacinho bem pequeno. Mas vamos lá. Vamos falar de função primeiro, né? Porque até agora a gente estava usando as funções que outros analistas, né, outros programadores tinham definido. A gente não criou as nossas próprias funções, né? Algumas pessoas até fizeram, então já deviam ter um conhecimento prévio, né? Mas eu ainda não ensinei nessa aula. E aí, o que eu quero fazer é, antes de entrar na parte de mão na massa, eu queria só mostrar um pouquinho a parte conceitual de função, né? Porque função é assim, é o conceito fundamental na matemática inteira, né? Matemática é a base da ciência da computação, né? E função também é essencial em ciência da computação e em programação. Então vamos voltar lá na matemática, porque todo mundo vai conseguir se relacionar, né, com esses conceitos. Quando a gente está lá na matemática, então a gente tem essa questão aqui essa etapa vamos falar assim, de definição de uma função, né? Então eu falo que uma função, por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 2. A gente sabe que essa aqui é a noção abstrata, né? É a definição do que é a função. E a gente sabe que quando aparece um símbolo desse aqui, por exemplo, f de 2, isso aqui é equivalente, né, a eu pegar o 2, substituir nessa expressão aqui, onde ela está definida, e falar que então isso aqui é 4 mais 2, 6. Então eu tenho a etapa de definição e a etapa de invocação. Exatamente igual em programação em geral e no R em especial, né? Eu tenho a etapa de definição de uma função. Então aqui esse é um snippet de código que está definindo uma função válida no R. Se vocês copiarem isso aqui e colarem, vocês vão conseguir rodar lá no console. E aí eu faço a definição então de uma nova função chamada f aqui, né? E a invocação dessa função, então a utilização dessa função, acontece no f igual a 2. Essa invocação a gente estava fazendo para outras funções, né? Funções que estavam definidas em pacotes. Agora a gente já aprendeu aqui que a gente cria a nossa primeira função, né? Agora, nos dois casos, a gente tem 4 componentes aqui, né? Que estão tanto na função matemática quanto na nossa função aqui para fins de programação. Então eu tenho o argumento, né, que é o x. Eu tenho a regra que vai transformar o argumento na saída da função, no resultado. Então a regra, no caso, é o x ao quadrado mais 2. E aí eu estou expressando ele aqui em notação matemática, que eu estou expressando ele em notação de programação, então na sintaxe do R, né? Eu tenho um resultado, eu tenho essa noção do resultado. No caso do R, é muito comum, o resultado é a última expressão que está nesse bloco aqui entre esses dois colchetes. Colchete, isso aqui mesmo, né, gente? Esqueci o nome.
Beleza? Então, ó, essa última expressão é o resultado. É o que vai ser, é o que vai ser devolvido, né, pela função. Eu tenho um nome, que é uma coisa que parece um pouco oculta, né, porque na matemática a gente meio que sempre chama de f de x, né, de y, quando começa a ficar y, YZ, W, já começa a ficar mais complicado, mas aqui na programação fica mais claro que eu tenho a noção de um nome, né, que é o identificador dessa função. Mas são esses quatro elementos, beleza? Então eles estão aqui, na programação eles estão aqui, ó. Aqui é o nome, então eu estou atribuindo, de forma muito similar ao que eu estava atribuindo um valor a uma variável, eu estou atribuindo a uma variável f, então o nome dela é f, um valor que é uma função que tem como argumento x e que tem como regra, como corpo, né, como às vezes vou chamar também como definição, né, essa expressão aqui, que é esse cálculo, beleza? E aqui eu, depois de definir essa função, eu consigo invocar ela, ok? Agora, uma conversa mais abstrata ainda, né, mas que é daí que vem o poder, né, de função. Função é uma abstração, né? Mas o que é uma abstração no nosso caso? De maneira geral, a abstração vai ser sempre a gente tirar detalhes, né, remover detalhes de algum conceito que são desnecessários, né, para o objetivo. No caso da função, está acontecendo um tipo específico de abstração, né? Eu estou abstraindo o detalhe de como aquela tarefa é executada, né? Então a função está fazendo alguma coisa, mas eu não necessariamente sei como aquilo está sendo feito. E aí eu coloco esse exemplo aqui porque ele vai mostrar claramente o que é isso que eu estou falando. Então eu tenho aqui uma função, por exemplo, f de x, que é igual a raiz quadrada de x mais 2. Né? Então olha só, essa é a função inteira. E aí, esse símbolo aqui, raiz quadrada, isso é uma coisa interessante, né? A raiz quadrada é uma função, né? Função raiz quadrada. Eu não tenho detalhes de como que a raiz quadrada é encontrada. Como que eu encontro aqui, né? Estou abstraindo isso. Não preciso saber como para saber o que, né? Para saber inclusive o que é conceitualmente a raiz quadrada, né? Só que se a gente tem esse conceito, né, e a gente compartilha esse conceito raiz quadrada, do que é raiz quadrada, e a gente tem um nome e um símbolo para dar uma identidade para isso, significa que eu consigo reusar isso aqui em outros locais. Então eu consigo, por exemplo, reusar nessa minha função aqui mais complexa, f de x, a raiz quadrada, que é uma função em si, né? Então estou reusando ela aqui, sem precisar de me preocupar com esse detalhe de como que ela está implementada. Então, de como que, dado um valor x, né, como é que eu calculo de fato qual que é a raiz quadrada dele. Beleza? Essas duas características, né, às vezes elas podem, ao invés da notação matemática, é muito comum se pensar na função, então, como sendo essa caixa preta, no sentido de que ela está recebendo alguma entrada, né, e está produzindo alguma saída. Eu entendo o que está sendo produzido, mas eu não entendo o como. Eu não preciso de entender o como, ou eu posso me preocupar com o como em um momento posterior. Beleza? Esse é o poder da função. A unidade básica da programação é a função. Então, assim, ela é muito poderoso, a noção é muito profundo, está na matemática inteira, né? E aí isso aqui era só para dar um gostinho. Mão na massa no próximo vídeo.